O governo chinês trouxe um alerta assustador. Comprem comida agora, só em caso haja falta no inverno. Após isso, milhões de pessoas saíram correndo para os supermercados e deixaram as prateleiras vazias. Os preços dos vegetais, por exemplo, dispararam na China, tornando-se mais caros que a própria carne. Nesse momento, um pé de alface, por exemplo, custa $1,25, ou seja, quase R$7. O primeiro problema, inclusive que afeta o próprio Brasil, é uma inflação global, causada indiretamente pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. Enquanto eles não aumentarem os juros, o preço das commodities só aumentará, e é o que anda acontecendo há vários meses. Por conta disso, não só o preço dos alimentos, mas também do próprio petróleo, gás natural, carvão e diversos insumos que são necessários para a produção de eletricidade, vem aumentando o preço cada vez mais. E para piorar a situação, os chineses estão lidando com uma gravíssima crise energética, já que eles dependem da utilização de muitos combustíveis fósseis para a produção de eletricidade. Por conta disso, muitas fábricas estão no escuro há semanas, e a própria China teve que impedir a produção de diversos insumos por conta da falta de eletricidade. Só que não para por aí. No final do ano, a China terá que lidar com um inverno extremo, e o Centro Nacional de Meteorologia da China prevê uma queda drástica nas temperaturas nas regiões noroeste, sudeste e mais central deste país. Ademais, a China lida neste momento com o maior número de novos casos da Covid-19 transmitidos localmente em quase 3 meses. Só para colocar uma cereja em cima do bolo, os chineses também estão lidando com a crise da Evergrande, uma empresa imobiliária que acabou perdendo uma gigantesca valorização por conta da incapacidade de pagar suas dívidas. Alguns, inclusive, argumentam que o problema é muito maior que uma única empresa, e a China pode estar diante de uma severa crise de dívida sistemática que poderia, como consequência, afetar a economia do país inteiro ou até mesmo o resto do mundo. Por conta desses problemas gravíssimos, o governo chinês vem adotando diversas medidas para evitar o desperdício de comida. Nesse sentido, eles aprovaram uma lei recentemente que proíbe influenciadores de alimentos de fazerem vídeos com alimentação compulsiva ou até mesmo competitiva, ameaçando esses influenciadores com multas de até 100 mil yuan, ou seja, mais de $15 mil. A lei também permite que restaurantes cobrem uma taxa extra se consumidores deixem quantidades excessivas de alimentos não comidos. Além disso, restaurantes que, ao contrário, induzirem ou enganarem os consumidores a fazerem pedidos excessivos, enfrentam também multas de mais de 10 mil yuan. E por final, existe também uma multa máxima de 50 mil yuan para todos os operadores de serviços alimentares, como restaurantes e bares, que desperdiçam grandes quantidades de alimento, segundo a lei. Por mais grave que seja essa situação,
é possível que os chineses tenham criado a própria crise alimentar, ou, no mínimo, cometido alguns erros que agora geraram esse cenário tão trágico. Sobre o que eu estou falando? Bom, por conta do Covid-19, a China vem banindo a importação de alimentos de diversos lugares do mundo. Como, por exemplo, nessa notícia, nós vemos como eles impediram a importação de $1 bilhão de frutas do dragão vindas do Vietnã. Outro exemplo é uma verdadeira guerra que foi criada entre China e Taiwan por conta de abacaxis, que, segundo a China, tinham criaturas danosas e, assim sendo, não poderiam mais ser importados para o seu país. Muitos argumentam que talvez haja uma razão geopolítica por trás desse banimento. Até países bálticos, como a Lituânia, também foram impedidas de exportar alimentos para o mercado chinês. É no mínimo uma possibilidade que, nesse caso, a China estivesse reagindo às atitudes do governo lituano, que, por exemplo, sugeriu que seus cidadãos jogassem smartphones chineses fora. A Inglaterra também está lidando com esse mesmo problema, já que a China impediu a importação de carne suína e bovina, o que gerou inúmeros problemas na economia britânica. Tudo isso com a alegação de que os animais britânicos estavam sofrendo da doença da vaca louca. Anteriormente, a própria Austrália lidou com o mesmo problema em relação à carne bovina e indiretamente perderam milhões de dólares, além de gerar um desemprego na economia local. A Nova Zelândia, de forma similar, lidou com a suspensão de importação de frutos do mar. Segundo o Ministério da Nova Zelândia de Indústrias Primárias, essa alegação de que existiam contaminações com Covid não eram exatamente honestas, já que eles garantiram que suas exportações seguiam medidas bem fortes de higiene em todas as suas exportações alimentícias. E, infelizmente, esse problema também afetou o Brasil, já que, há algumas semanas atrás, a China acabou banindo das importações de carne bovina brasileira por conta, igualmente, da acusação de que existiam casos de vaca louca. Existe também a possibilidade que a China está fazendo isso como uma ação geopolítica ou até mesmo retaliação, levando em consideração os inúmeros ataques que o governo atual brasileiro fez contra a China. Devemos lembrar que Ernesto Araújo, por exemplo, atacou a China com muita veemência e, obviamente, talvez seja uma retaliação nesse sentido. A China também acabou banindo a exportação de fertilizantes até junho de 2022. E adivinhem quais são os principais países que importam fertilizantes chineses? Bom, cerca de 70% das exportações de fertilizantes chineses são destinados a países na América do Sul, especialmente o Brasil, que leva 50% das exportações de fertilizantes chineses. Assim sendo, nós certamente estamos sentindo no preço das comidas em nosso país uma decisão do governo chinês, que, de novo, pode ser predicada numa retaliação a inúmeras ações críticas tanto do Bolsonaro como certos ministros e membros de seu governo. Agora, será que a China vai conseguir lidar com esse problema? É possível que sim.
Talvez eles tenham que fazer algumas ações emergenciais durante um inverno mais frio que o normal, mas eles provavelmente já anteciparam inúmeros problemas e talvez tenham estocado alimentos suficientes para que a sua população passe por esse momento mais grave. Uma coisa é certa: neste momento atual, as decisões de negócio entre países são sim muito influenciadas pelo contexto geopolítico. E nesse sentido, o Brasil não deveria descartar a China como um dos principais clientes de uma forma ou de outra. Você não xinga aquele que está comprando o seu produto. E nesse sentido, o governo brasileiro não precisa endossar todas as ações do governo chinês, mas no mínimo evitar problemas e manter uma relação diplomática saudável, já que, de uma forma ou de outra, os dois países dependem um do outro. A China é afetada negativamente com a ausência da nossa carne, assim como nós sentimos a ausência do dinheiro chinês. Dessa forma, o relacionamento entre China e Brasil pode sim melhorar e ser frutífero no futuro. Não esqueçam de se inscrever nesse canal. Acessem também o nosso grupo de Telegram no link abaixo. Tenham todos um ótimo dia.